Bem, aproveitando a deixa, né? Já que a gente falou de miostatina, inibição de massa muscular, efeito da testosterona, efeito do GH, existe uma pergunta, um questionamento que sempre fazem nos cursos, gente. Que é, será que se eu fizer um treinamento aeróbio em conjunto, seja lá com o meu aluno ou para mim mesmo, isso também não vai atrapalhar? Será que isso aí vai fazer eu perder massa muscular? Mas eu vejo, às vezes, bodybuilders fazendo o cardio deles lá na esteira ou na escada. E aí, será que o treinamento que a gente chama de treinamento concorrente, por que concorrente? Porque um concorre com o outro, né? Entendam que são estímulos diferentes. Um estímulo para ganho de massa muscular, outro estímulo para ganho de resistência. Se a gente pegar esse trabalho aqui, ó, que eu acho um trabalho muito bacana, por sinal, uma revisão muito legal, essa figura que eles dão no trabalho é uma figura linda. E explica para a gente muita coisa. Então dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é o estímulo da musculação, o que acontece na conversa que acontece lá dentro das minhas células. Lembra da conversa? Tá? Lembrem que a conversa ela é feita na ativação de proteínas. Agora, olha a conversa que a gente tem quando a gente faz um exercício cardiorrespiratório. É uma conversa completamente diferente, gente. É outra conversa, tá? Legal. Como se não bastasse, ó. Primeiro, uma conversa vai gerar no quê? Na hipertrofia muscular. No aumento das miofibrilas. A outra conversa não aumenta a miofibrila. Olha como elas estão do mesmo tamanho. Elas aumentaram essas pipocas aqui na célula, que são as nossas mitocôndrias. Então, o tratamento de resistência cardiorrespiratória, biogênese mitocondrial, aumenta a produção de mitocôndrias, tá? Porque é lá que acontece o metabolismo aeróbio, né? Agora, aqui, ó, numa musculação, síntese proteica, aumentou o tamanho da miofibrila. Tá bom, cada uma tem uma conversa, cada uma tem uma resposta. Tudo bem. O que eu quero que vocês prestem atenção é nisso aqui, ó. O exercício cardiorrespiratório, não é que ele vai, mas ele pode conversar com o lado da hipertrofia. Dá uma olhada aqui, ó. Todas as vezes que a gente tem uma seta, gente, isso indica estímulo. Então, uma coisa está estimulando a outra. Todas as vezes que eu tenho um tracinho, isso indica inibição. Então, reparem, o seu treinamento cardiorrespiratório, o que ele pode gerar? Ó? Uma inibição naquela proteína, que era uma proteína-chave para a síntese de proteína, para hipertrofia miofibrilar, que é a tal da mTOR. Certo? Então, ele pode. Agora, entendam, o pode não é fui na academia, vou voltar a pé para casa. A pé é um exercício cardiorrespiratório. Será que isso vai atrapalhar o seu ganho de massa muscular? Não. É um estímulo muito pobre para atrapalhar aqui. O que o trabalho mostra para gente é que os extremos é que ficam incompatíveis, né? Eu não posso querer ser um bodybuilder e, ao mesmo tempo, um maratonista. Uma coisa vai interferir na outra. Aí sim eu tenho o treinamento concorrente. Um concorre com o outro. Uma via atrapalha a outra. Certo? Entendam, o treinamento cardiorrespiratório usa muito carboidrato como combustível. E eu preciso de carboidrato para supercompensar aquele treino de resistência, de treinamento resistido e aumentar a massa muscular. Por isso que o cardiorrespiratório inibe a síntese de proteína, porque ele quer guardar energia para aumentar o estoque de carboidrato que ele vai precisar na próxima corrida, na próxima atividade cardiorrespiratória. Agora, entendam como a gente já falou, são os extremos. Quer ver? Vou dar um exemplo muito bom para vocês. Um outro trabalho muito legal, ó, feito com jovens que praticavam o quê? Atividades esportivas. Gravem isso. Tá? Isso então foi feito lá nos Estados Unidos. A gente sabe que lá a cultura deles é muito voltada para o esporte, então eram jovens que praticavam futebol americano, futebol, basquete, atividades esportivas. Legal. Aí eles pegaram esses indivíduos e treinaram durante 5 semanas. Eles iam fazer um treino lá de 3 vezes por semana na cadeira extensora, só. Só que o que eles faziam? 40 minutos de atividade aeróbia, tudo bem? E 6 horas depois eles faziam musculação. Isso um grupo. O outro grupo fez só a musculação. Então entendam, um grupo fez 40 minutos de cardio antes da musculação. Não imediatamente antes, 6 horas antes, mas fez as duas coisas no mesmo dia. 3 vezes na semana. 40 de cardio, 6 horas depois, musculação. 3 vezes na semana. O outro, 3 vezes na semana, só musculação. Olhando o gráfico que a gente mostrou aqui, a gente até poderia esperar uma coisa que atrapalhasse o ganho da massa muscular. Os caras estavam fazendo 3 vezes na semana 40 minutos de cardio. E o que a gente notou no resultado final? Olha aqui, ó, só musculação, ó, resistance exercise. E aqui, ó, o aeróbio e a musculação. Isso aqui é uma tomografia, tá? Da coxa dos indivíduos. Eu vou ter que falar para vocês, porque vocês não vão conseguir visualizar aqui provavelmente, né? Que é o pré, que é o pós, ó, a musculação, e que é o pré e o pós, cardio e musculação.
Até dá para notar no visual, ó. Se a gente pegar a musculatura aí, a gente vai notar, por exemplo, ó, que a área de secção transversa, só a musculação, comparado com o cardio e musculação, se a gente olhar aqui, ó, o cardio e a musculação foram maiores. Você vê uma maior hipertrofia fazendo as duas coisas. Vocês estão entendendo? Então, pera lá, pera lá. Então, o cardio, além de não atrapalhar, ele pode até me ajudar, se eu souber utilizar. Então, vamos interpretar o trabalho agora, porque essa é a parte difícil, gente. A parte difícil é interpretar a metodologia de um trabalho. Por isso, às vezes, a gente vê muita gente falando besteira, porque a pessoa simplesmente pegou o resultado e saiu falando. Não analisou a metodologia. Tá? Legal. Vamos analisar aqui. Esses caras eram jovens, praticavam atividades esportivas. A atividade esportiva, gente, é muito baseada no quê? Creatina, fosfato. Podem reparar. Futebol, tiro, creatina, fosfato. Basquete, tiro, creatina, fosfato. Vôlei, salto, cortada, creatina, fosfato. O que vocês imaginam? Então, americano. Tiro, sprint, creatina, fosfato. Então, eles já estavam muito super compensados em creatina, fosfato. Certo? Então, o treinamento resistido para eles não era algo incomum. Eles já estavam adaptados a atividades muito próximas disso. O que eles não estavam adaptados? A atividades de longa duração. E aí você coloca esse cara, como a gente falou aqui, ó, durante somente 5 semanas, é um mês e uma semana, gente, é muito pouco tempo. Esse cara que não tem um estoque tão grande de carboidrato quanto os exercícios aeróbios causam, porque o que o aeróbio mais queima, mais gasta, mais cliva, oxida, é carboidrato. Então você está tendo um catabolismo que você não tinha antes. Então, em um mês, você tem um baita no catabolismo no carboidrato. Você vai ter um baita no anabolismo e super compensação. Você vai acumular muito mais carboidrato e muito mais água. Então, num período curto, eu posso usar isso a meu favor. Se eu quiser ter uma hipertrofia ainda maior, eu posso usar isso a meu favor. Se eu não estou habituado com uma atividade cardiorrespiratória e colocar essa atividade, eu vou ter uma supercompensação ainda maior de carboidrato no meu músculo. Não me atrapalhou, me ajudou. Agora tem que saber utilizar. Não dá para fazer isso durante muitos meses, porque vai chegar num limite. E aí vai até atrapalhar, porque deve faltar energia para minha hipertrofia, porque eu estou gastando demais com o cardiorrespiratório. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou até pular aqui, ó. Vamos falar do aeróbio em jejum primeiro, para a gente entender o raciocínio aqui. Depois a gente mostra uma periodização que vai encaixar esse aeróbio com musculação e esse aeróbio em jejum também para o nosso aluno ou para a gente. Muitos bodybuilders, né, utilizam esse método de treinamento aí, né, que é o aeróbio em jejum. Na teoria, a gente usa o aeróbio em jejum, né, para emagrecer. E na teoria, como é que funciona? Você passa a noite sem comer, obviamente, né, acorda, não come nada e vai fazer o seu cardio. A intenção qual que é? Já que você não comeu, teoricamente a reserva de carboidrato está baixa, o seu corpo teoricamente vai utilizar mais lipídio. E aí esse indivíduo acha que ele vai estar emagrecendo mais, fazendo cardio em jejum. Fisicamente ele nota isso. O físico muda, né? Como o pessoal fala por aí, o shape fica diferente, tá? Mas vamos entender por quê. Primeiro vamos entender o protocolo do exercício aqui, ó, do estudo. Então, os dois grupos de indivíduos, eu quero comparar o aeróbio em jejum, tem um grupo que não pode fazer o aeróbio em jejum, né? Para ver se teve diferença no emagrecimento. Então, os dois grupos de indivíduos vão dormir. Um vai acordar, não vai comer nada, vai estar em jejum, vai fazer um exercício aeróbio leve. Vai gastar umas 300 quilocalorias, fazer uma escada lá, por exemplo, na academia. E aí, no resto do dia todo, o consumo calórico dele vai atingir 1.500 quilocalorias. Tudo bem? Então, estava em dieta hipocalórica, senão não vai emagrecer mesmo. Tudo bem? Consumiu 1.500 quilocalorias. O outro grupo, ao acordar, vai tomar café da manhã. E depois vai fazer o exercício. Então, não fez em jejum. Consumiu 500 quilocalorias no café da manhã, fez o exercício e no resto do dia consumiu mais 1.000, para dar as mesmas 1.500. Eu não posso gerar um déficit calórico de um grupo para o outro, porque senão é isso que vai ter emagrecido os indivíduos. Então eles consumiram a mesma quantidade de quilocalorias, só mudou o timing, né? Um fez jejum e foi fazer o cardio, o outro não fez. Comeu e foi fazer o cardio. O que eles notaram de diferente? Pessoal, os dois grupos emagreceram exatamente a mesma coisa. O grupo que consumiu ou tomou o café da manhã antes, emagreceu o mesmo tanto, oxidou a mesma quantidade de gordura, exatamente a mesma. Fala, pô, mas por que muda o físico quando eu faço, então, se eu não estou perdendo gordura? Presta atenção aqui, ó.
O que eles notaram? Isso aqui é um outro estudo, mas que explica pra gente, porque naquele eles não viram isso, eles não avaliaram isso. Dá uma olhada aqui, ó. O grupo fasted é o grupo em jejum, o grupo feed é o grupo alimentado. Quem fez o jejum durante um tempo e foi fazer exercício, então um mês fazendo aeróbio em jejum, né? E, enfim, não emagreceu mais. Mas olha isso aqui, ó. Quem fez o jejum, eu não sei o que que é ainda, mas ficou com 54 dentro do músculo. Quem não fez o jejum ficou só com 3, ó, praticamente. Eita, o que que é isso aqui? Conteúdo de glicogênio intramuscular, gente. Ou seja, para que que serve o aeróbio em jejum? Não é para emagrecer mais. É para aumentar a sua supercompensação de carboidrato dentro do músculo. Nossa, mas não estou entendendo ainda. Vamos entender agora. Ó. Glicose no sangue, glicose dentro da sua célula. Tudo bem? Lembra, para que que serve a glicose? Para fornecer energia para reconstruir a adenosina trifosfato. Quando você tem bastante glicose no sangue, você comeu, né? Tomou café da manhã. O que que vai acontecer? Você vai usar um pouquinho da glicose que está no seu músculo, né, intramuscular, para reconstruir ATP, mas você vai aproveitar e usar um pouquinho da que está no sangue. Então, o catabolismo aqui dentro da glicose, o glicogênio intramuscular, vai ser bom, mas não vai ser nenhum absurdo, né? Ó, tá vendo o tamanho aqui do catabolismo? Grave isso aqui. Agora, vamos colocar a situação de um aeróbio em jejum? Olha a concentração de glicose no sangue no aeróbio em jejum. Está baixa. Então, você depende muito mais da glicose que está dentro do seu músculo para reconstruir os ATPs. Então, você vai usar praticamente tudo ali, vamos supor. Ó. Ou seja, quando eu tenho pouca glicose no sangue, eu uso muito mais da glicose que está dentro do músculo. Então, o meu catabolismo, olha o pirulito aqui, ó, da glicose intramuscular é muito maior. Logo, lembra que a gente falou, a supercompensação ela é compatível com o seu catabolismo, gente. Então, eu fazendo isso durante um período, eu vou ter uma supercompensação muito maior de glicogênio. Ah, mas por que que melhora o físico? Gente, claro que melhora. Se você jogar mais carboidrato para dentro do seu músculo, hipertrofia. Seu músculo aparece mais. Fora isso, o que que vem junto com o carboidrato? Cada grama de carboidrato puxa de 3 a 5 ml de água. Então, além de aumentar ainda mais o seu músculo, além do seu músculo aparecer ainda mais, ele tira a água da frente do músculo. A visibilidade muscular fica muito melhor. Você vai ter um músculo muito maior com pouca água na frente, atrapalhando a visibilidade. Lógico, para o cara que está com baixo percentual de gordura, isso é lindo, porque o músculo aparece mesmo. Se for, vai lá, eu vou fazer isso aí, gente, com essa capinha de gordura aqui. Eu vou sentir que aumentou um pouco o meu volume do músculo. Mas vou até ficar mais roliço, porque eu tô com gordura, né? Vai parecer que é a gordura, não vai nem parecer que é o músculo, só fiquei mais rolicinho. Porque não vai aparecer a definição muscular, tô com uma capa de gordura na frente. Então, estando o indivíduo com baixo percentual de gordura, se ele fizer um aeróbio em jejum, ele vai ter uma hipertrofia ainda maior e a visibilidade muscular vai ficar ainda melhor. Ele vai parecer muito mais definido. Tá? Mas não foi uma definição por perder gordura, foi uma definição porque tirou água da frente do músculo, o músculo maior aparece muito mais também, certo? Sabendo disso, vamos pensar nessa periodização aqui, ó. Vamos pegar aí, baseado nos nossos alunos de personal, ou na gente mesmo, que vai bater com as nossas férias também, ó. Vamos pegar os meses de abril, maio, junho, julho e agosto, ó. Vou colocar aqui, ó. Para fazer um treino forte, uma periodização mais voltada para a hipertrofia. Então, na minha periodização mais voltada para a hipertrofia, lembra que a gente mostrou aquela periodização intrasemanal? Então, eu tenho que ter muito mais treinos de hipertrofia no geral do que de força e resistência muscular localizada. É isso que é uma periodização mais voltada para a hipertrofia. Então, vamos supor que eu estou fazendo direitinho, ó, comendo mais carboidrato nessa fase, então estou catabolizando mais carboidrato, estou comendo mais carboidrato, eu vou anabolizar e supercompensar muito mais carboidrato. Olha o meu estoque de carboidrato aqui, ó. Por que que eu estou querendo aumentar o meu estoque de carboidrato? Porque eu sei que no final do ano, eu peguei aqui, ó, outubro, novembro e dezembro, eu vou fazer uma dieta hipocalórica, o cutting, né? Eu vou secar, porque eu quero ir viajar em janeiro, que é o que a maioria dos nossos alunos faz, tá? Então, se eu quero secar em outubro, novembro e dezembro, eu tenho que chegar em outubro com nível de carboidrato lá em cima. Por quê? Porque a gente acabou de falar ali atrás que quem manda na sua célula, no estado energético da sua célula, é o nível de carboidrato. Se o seu nível de carboidrato estiver baixo, você vai perder massa muscular. Se o seu nível de carboidrato estiver alto, você consegue construir massa muscular. E eu vou precisar de um carboidrato alto para suportar essa fase de dieta hipocalórica, porque eu vou baixar o carbo. Às vezes, talvez até zerar em alguns momentos. Então, se eu não tiver com um estoque muito alto, pode ser que o carboidrato baixe tanto que no final dessa dieta aqui eu perca a massa muscular, que é tudo que eu não quero.
Eu demorei meses para construir, eu não quero perder nada aqui. Outra, quando a gente fala em perder massa muscular, gente, não esqueçam, o seu corpo não seleciona o que está com mais volume. Ah, vai perder do peitoral maior dele ali, do glúteo máximo. Não, não, não. Vai perder no geral, ele pega aminoácido do corpo inteiro. O seu coração é músculo. O seu diafragma é músculo. São músculos vitais. Isso já tem estudo que mostra pra gente. As pessoas que passam por dietas hipocalóricas severas ou por tempo prolongado, você acaba perdendo massa muscular do coração e do diafragma. E essas pessoas perdem capacidade funcional. Por isso que às vezes a pessoa passa por tanta dieta que chega lá na frente e ela não consegue caminhar na esteira porque ela está cansada. Enfim, vamos preparar esse indivíduo aqui para ter o máximo possível de carboidrato dentro do músculo dele, o máximo possível de hipertrofia antes de começar o cutting. O que eu posso fazer nesse último mês aqui? Usar as estratégias que a gente acabou de ver, gente. Eu posso usar o aeróbio em jejum. Eu posso usar o aeróbio em conjunto com a musculação, não precisa nem ser em jejum. Lembra aquele estudo que os jovens praticavam atividades esportivas, fizeram 40 minutos por dia de atividade cardiorrespiratória no mesmo dia da musculação e tiveram uma maior hipertrofia? Então, pois é, eu posso fazer isso nesse momento aqui, ó, para eles, para o seu aluno começar com um estoque maior de glicogênio para suportar a fase do carboidrato mais baixo, que vai baixar o estoque de carboidrato, olha aqui, ó. E olha que loucura, olha que legal, quando a gente entende a ciência do negócio. Gente, o que a gente fez aqui? Estou catabolizando aqui, ó, no final do ano, outubro, novembro, dezembro, estou catabolizando o carboidrato. Quando que esse cara vai viajar? Janeiro, né? Você preparou esse cara para janeiro. Por quê? Porque em janeiro ele vai comer o que ele puder de carboidrato. Ele está viajando. Ele vai lá para o resort, para o hotel. Ele vai comer muito carboidrato. Ele ia voltar para você em fevereiro com muito mais gordura, com um percentual de gordura muito mais alto. Mas como você foi inteligente, você catabolizou o carboidrato nesses meses aqui para supercompensar em janeiro. Então, boa parte daquele carboidrato que ia virar gordura vai para dentro do músculo. Esse cara volta em fevereiro, um percentual de gordura mais alto, mas não tão alto quanto estaria. Uma massa muscular menor, talvez, mas bem menos do que ele também estaria se ele não tivesse feito essa supercompensação pensada por você. E aí você começa tudo de novo. Em fevereiro, fevereiro e março você faz um período pequeno aí de dieta para voltar, né, aquele percentual de gordura que ele subiu ali nas férias e começa tudo de novo. E aí a cada ano, cada ciclo que se passa, esse cara está melhor. Aí vem a tal da maturidade muscular, né? Porque cada vez ele está com uma hipertrofia maior, com um percentual de gordura menor. E tudo isso foi pensado por você, utilizando a fisiologia e o básico que a gente falou hoje aqui de princípios do treinamento e variáveis do exercício físico.